Exulte de alegria, quem busca Deus, quem busca Deus, quem busca Deus, sacia tudo que eu queria. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Minha saudação aos pacientes nos hospitais do Brasil e da ProSaúde, aos senhores médicos e médicas, enfermeiros e enfermeiras que se desvelam a serviço dos pacientes. Hoje a Igreja, no Brasil e no mundo, celebra também o Dia de Oração pelas Missões. Rezar por todos aqueles missionários que deixaram suas pátrias, suas famílias, seus lares e se colocaram à disposição do anúncio do Evangelho. Que Deus os abençoe e lhes conceda muitas alegrias em sua missão. Preparando-nos para esta Santa Missa, peçamos perdão pelos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus eterno e todo-poderoso, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade, e dai-nos amar o que ordenais, para conseguirmos o que prometeis. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Jeremias. Isto diz o Senhor: exultai de alegria por Jacó, aclamai a primeira das nações, tocai, cantai e dizei: salva, Senhor, teu povo, o resto de Israel. Eis que eu os trarei do país do norte, e os reunirei desde as extremidades da terra, entre eles há cegos e aleijados, mulheres grávidas e parturientes. São uma grande multidão os que retornam. Eles chegarão entre lágrimas, e eu os receberei entre preces. Eu os conduzirei por torrentes d'água, por um caminho reto, onde não tropeçarão, pois tornei-me um pai para Israel, e Efraim é meu primogênito.
Palavra do Senhor. Graças a Deus. Fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar, encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios de canções. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Leitura da carta aos Hebreus. Todo sumo sacerdote é tirado do meio dos homens e instituído em favor dos homens nas coisas que se referem a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Saber ter compaixão dos que estão na ignorância e no erro, porque ele mesmo está cercado de fraqueza. Por isso, deve oferecer sacrifícios tanto pelos pecados do povo, quanto pelos seus próprios. Ninguém deve atribuir-se esta honra, senão o que foi chamado por Deus, como Arão. Deste modo, também Cristo não se atribuiu a si mesmo a honra de ser sumo sacerdote, mas foi aquele que lhe disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Como diz em outra passagem, tu és sacerdote para sempre, na ordem de Melquisedeque. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Jesus Cristo Salvador destruiu o mal e a morte. Fez brilhar pelo Evangelho a luz e a vida imperecíveis. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos, e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto
deu um pulo e foi até Jesus. Então, Jesus lhe perguntou: o que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguiu Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Marcos é o evangelista mais simples na sua maneira de narrar os episódios no Evangelho, mas ao mesmo tempo é aquele que tem cores mais vivas e nos coloca assim mais perto dos acontecimentos. Nós temos muitos ensinamentos nessa leitura do Evangelho de hoje. Primeiro, a perseverança na oração. O cego que grita, que pede, as pessoas o repreendem para que ele se calasse, e ele continua a gritar, a rezar e a pedir misericórdia para com ele. Tende piedade de mim. Aprendemos que uma das qualidades da oração é rezar sempre, pedir sempre. Eu lembro a mãe de Santo Agostinho, que rezou 20 anos, Santa Mônica, pela conversão do seu filho. Pedia uma coisa boa. Ela era santa, sabia também fazer sua oração. Deus, no entanto, tinha seus planos e preparava Agostinho para conhecer todos os sistemas filosóficos da época. E quando chegou o momento, então, ele, na Catedral de Milão, escutando um sermão de Santo Ambrósio, se converte, conversa depois com o bispo Santo Ambrósio e pede o batismo, fruto da oração perseverante da mãe. E a palavra de Jesus: chamai-o. Apesar da multidão e da conversa alta daquelas pessoas todas, o cego gritava tanto que se fez ouvir por Jesus e que o chama. Interessante que o cego, estando diante de Jesus, com o sinal da cegueira nos seus olhos e a pedir piedade, Jesus sabia o que é que o cego desejava, esperava e pedia, mas faz com que ele peça. Deus sabe aquilo que nós precisamos. Deus sabe de nossas necessidades, mas espera que cada um de nós fale, peça, reze e diga aquilo que deseja a ajuda do céu. As mães sabem que seu bebezinho precisa da mamadeira, ela está prontinha, quente, para ser dada. Mas ela espera que o bebezinho chore para levar a ele a mamadeira. Deus sabe o que nós precisamos, mas espera que cada um reze, peça a ajuda de Deus. E a pergunta de Jesus: o que queres? Há um episódio muito interessante, questão de uns tantos anos, quando Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida, que morreu como arcebispo de Mariana, era bispo auxiliar de São Paulo. Nas madrugadas frias de São Paulo, ele saía com uma Kombi e um grupo de voluntários. Levavam sopa quente, pães e agasalhos, e rodavam as ruas do Belenzinho para atender aquelas pessoas de rua que estavam sofrendo com a falta de um teto e com a falta de um agasalho e com fome. E eu escutei isso do próprio Dom Luciano. Numa dessas ocasiões, numa praça, encontrou um garoto, um menino, entre 7 a 10 anos,
encolhidinho com seus braços e uma camisa muito fina, sem agasalho, a tremer de frio. E Dom Luciano, muito delicado, em vez de dizer: trouxemos sopa para você, trouxemos um pãozinho quente para você, que saiu agora da padaria, trouxemos um agasalho, ele fez a pergunta: o que é que você quer que nós façamos por você? E o menino, com a voz tremendo, falou: eu quero uma mãe. Ele sabia que se tivesse a mãe, ele teria o pão, teria a sopa, teria o agasalho, teria o amor. Reparem que aquelas pessoas que foram com a intenção de ajudar, levavam essas coisas. E Dom Luciano, na delicadeza de seu coração: o que você quer que nós façamos por você? E a criança: eu quero uma mãe. E se Jesus perguntasse para cada um de nós hoje: o que é que você quer? O cego, quando lhe dizem: ele te chama, ele joga o manto para trás, dá um pulo e vai ao encontro de Jesus. E quando Jesus lhe pergunta: o que queres que eu faça? Que eu veja. Ele tinha a resposta prontinha no coração, não precisou pensar. Se Jesus perguntasse para cada um de nós hoje: o que queres? A resposta pronta no nosso coração, daquilo a pedir a Jesus. Deus espera que cada um de nós peça aqueles anseios que tem em seu próprio coração. Bonito também que o cego tinha a visão espiritual. Ele não tinha visão material. Percebeu que era Jesus o Nazareno pelos murmúrios que ouvia e alguém que lhe falou o que se passava. Mas ele tinha visão espiritual, filho de Davi, reconhecendo em Jesus o Messias prometido. E Jesus lhe devolve a visão conforme a sua fé. E o finalzinho do Evangelho: e ele seguiu Jesus. Nesta Santa Missa, no momento da nossa comunhão, desculpem a palavra que não existe em português, imesmação em Cristo através da Santa Comunhão, Jesus vai nos perguntar: o que queres? Sabermos o que dizer, mas muito importante depois, seguir Jesus e seus ensinamentos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãs e irmãos, inspirados pelo cego do Evangelho, peçamos a Deus que faça brilhar nas comunidades e na sociedade a luz da fé e da verdade, respondendo: Dai-nos, Senhor, missionários da compaixão e da esperança. Abençoai, Senhor, todos os que se põem a serviço da Igreja missionária, que se sintam sempre chamados a ser no mundo sinais de esperança, justiça e fraternidade. Nós os pedimos. Dai-nos, Senhor, missionários da compaixão e da esperança. Iluminai nossos governantes, que se disponham a criar e implementar políticas públicas que favoreçam os pobres, os doentes e todas as pessoas com algum tipo de deficiência. Nós os pedimos. Dai-nos, Senhor, missionários da compaixão e da esperança. Sede a força dos que sofrem no corpo e no espírito, que seu clamor se faça ouvir diante da falta de atenção
e atendimento aos direitos e necessidades básicas, nós os pedimos. Dai-nos, Senhor, missionários da compaixão e da esperança. Acompanhai os missionários que, por amor a Jesus, deixam as famílias e a pátria para servir na missão além fronteiras, que sejam ricos em ânimo, dinamismo e alegria, nós os pedimos. Dai-nos, Senhor, missionários da compaixão e da esperança. Neste Dia Mundial das Missões, renovai nossas comunidades na fé e no amor, que apoiem e valorizem os missionários e missionárias e sejam sempre agradecidas a quem se dedica às missões, nós os pedimos. Dai-nos, Senhor, missionários da compaixão e da esperança. Atendei, Senhor, nossas preces, por Jesus, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. A mesa santa que preparamos, doces se elevam a ti, ó Senhor. O pão e o vinho, frutos da terra, do trabalho, carinho e amor. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor. Flores, espinhos, dor e alegria, as mães e filhos diante do altar. A nossa oferta em nova festa, a nossa dor vem Senhor transformar. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor. A vida nova, nova família, e celebramos aqui em lugar. Tua bondade em confortura, é só saber reunir e partilhar. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor. Orai, irmãs e irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a igreja. Olhai, ó Deus, com bondade as oferendas que colocamos diante de vós, e seja para a vossa glória a celebração que realizamos por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, ó Pai, é nosso doce dever dar-vos graças. É nossa salvação dar-vos glória. Só vós sois o Deus vivo e verdadeiro, que existis antes de todo o tempo, e permaneceis para sempre, habitando em luz inacessível. Mas, porque sois o Deus de bondade e a fonte da vida, fizestes todas as coisas para cobrir de bênçãos as vossas criaturas e a muitos alegrar com a vossa luz. Alegrai-nos, ó Pai, com a vossa luz. Eis, pois, diante de vós todos os anjos que vos servem e glorificam sem cessar, contemplando a vossa glória. Com eles, também nós, e por nossa voz, tudo o que criastes. Celebramos o vosso nome, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito
Santo que vem, em nome do Senhor, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Nós proclamamos a vossa grandeza, Pai Santo, a sabedoria e o amor com que fizestes todas as coisas. Criastes o homem e a mulher à vossa imagem, e lhes confiastes todo o universo, para que, servindo a vós, seu Criador, dominassem toda a criatura. E quando, pela desobediência, perderam a vossa amizade, não os abandonastes ao poder da morte, mas a todos socorrestes com bondade, para que, ao procurar-vos, vos pudessem encontrar. Socorrei com bondade os que vos buscam. E ainda mais, oferecestes muitas vezes aliança aos homens e às mulheres, e os instruístes pelos profetas, na esperança da salvação. E, de tal modo, Pai Santo, amastes o mundo, que, chegada a plenitude dos tempos, nos enviastes vosso próprio Filho, para ser o nosso Salvador. Por amor nos enviastes vosso Filho. Verdadeiro homem concebido do Espírito Santo, é nascido da Virgem Maria, viveu em tudo a condição humana, menos o pecado. Anunciou aos pobres a salvação, aos oprimidos a liberdade, aos tristes a alegria. E para realizar o vosso plano de amor, entregou-se à morte, e ressuscitando dos mortos, venceu a morte e renovou a vida. Jesus Cristo deu-nos a vida por sua morte. E a fim de não mais vivermos para nós, mas para Ele, que por nós morreu e ressuscitou, enviou de vós, ó Pai, o Espírito Santo, como primeiro dom aos vossos fiéis, para santificar todas as coisas, levando à plenitude a sua obra. Santificai-nos pelo dom do vosso Espírito. Por isso nós os pedimos que o mesmo Espírito Santo santifique estas oferendas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, para celebrarmos esse grande mistério que Ele nos deixou em sinal de eterna aliança. Santificai nossa oferenda pelo Espírito. Quando, pois, chegou a hora em que por vós, ó Pai, ia ser glorificado, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto ceavam, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou em suas mãos o cálice com vinho, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória da nossa redenção, anunciamos a morte de Cristo e sua descida entre os mortos. Proclamamos a sua ressurreição e ascensão à vossa direita. E esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos o seu corpo e sangue, sacrifício do vosso agrado e salvação do mundo inteiro. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade o sacrifício que destes à vossa igreja, e concedei aos que vamos participar do mesmo pão e do mesmo cálice, que, reunidos pelo Espírito Santo num só corpo, nos tornemos em Cristo um sacrifício vivo para o louvor da vossa glória.
Fazei de nós um sacrifício de louvor. E agora, ó Pai, lembrai-vos de todos os quais, pelos quais vos oferecemos este sacrifício, o vosso servo, o Papa Francisco, meu irmão Cláudio, bispo desta igreja, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e todos os ministros, os fiéis que em torno deste altar vos oferecem este sacrifício, o povo que vos pertence e todos aqueles que vos procuram de coração sincero. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Lembrai-vos também dos que morreram na paz do vosso Cristo e de todos os mortos, dos quais só vós conhecestes a fé. A todos saciai com vossa glória. E a todos nós, vossos filhos e filhas, concedei ao Pai de bondade, que com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os apóstolos e todos os santos, possamos alcançar a herança eterna no vosso reino, onde, com todas as criaturas, libertas da corrupção, do pecado e da morte, vos glorificaremos por Cristo, Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Felizes os pobres, felizes os mansos, quem busca a justiça consegue com fome. Feliz quem quer paz, feliz quem é puro, feliz quem padece, Senhor, por teu nome. Vamos juntos dar glória ao Senhor, teu seu nome fazer louvação. Procurei o Senhor, meu Deus, que livrou da grande aflição. Felizes os pobres, felizes os mansos, quem busca a justiça consegue com fome. Feliz quem quer paz, feliz quem é puro, feliz quem padece, Senhor, por teu nome. Olhem todos pra ele, se alegrem, louvem
justiça concede com fome. Feliz quem quer paz, feliz quem é puro. Feliz quem parece, Senhor, por teu nome. Oremos. Ó Deus, que os vossos sacramentos produzam em nós o que significam, a fim de que um dia entremos em plena posse do mistério que agora celebramos por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus cumprimentos aos pacientes nos hospitais que tenham alegria da recuperação da saúde e volta aos seus lares. Que Deus abençoe também os senhores médicos, médicas, enfermeiros, enfermeiras e auxiliares que se dedicam ao serviço dos enfermos em todos os hospitais do Brasil e nos hospitais da ProSaúde. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Bendito seja o nome do Senhor. Agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom domingo, vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.